tá? Então, boa tarde a todos. Nós vamos começar mais um seminário de controle lá de Ginscope. Hoje nós estamos recebendo o professor Luiz Cláudio de Oliveira Lopes. Luiz, eu tentei decorar toda a sua biografia, qualquer coisa você me corrige aqui, mas é porque eu tenho a felicidade de conhecer o Luiz há anos, né? Então, ele é professor justamente desde 1991 na Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia. O Luiz fez a sua graduação pela Universidade Federal da Bahia, em Engenharia Química. Ele fez o seu mestrado também em Engenharia Química pelo Programa de Engenharia Química da COP, orientado pelo professor Evaristo Biscaia, que hoje está nos honrando, não é, Luiz, com sua presença aqui. Que maravilha! Pois é. Fez o doutorado depois na Lehigh University, nos Estados Unidos. O Luiz também ele fez um curso de engenharia petroquímica na Universidade de Bolonha e recentemente esteve como professor visitante nos Estados Unidos na UCLA. As áreas de interesse dele são controle de processos, segurança de processos, otimização, sistemas híbridos, a questão de geração de energia. Então, é uma alegria muito grande rever o Luiz e, com certeza, poder assistir à sua apresentação. É uma honra também contar com sua presença. A apresentação é intitulada Controle Cooperativo Distribuído de Sistemas Dinâmicos. Luiz, então a gente vai fazer como normalmente, né, a gente tem feito essas apresentações. Inicialmente a sua apresentação e, na sequência, os comentários, as perguntas da audiência vão ser feitas. Então, Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para você. Perfeito, Maurício. Obrigado. Por favor, controla meu tempo aí, tá? Eu me empolgo com facilidade. Tudo bem. Eu gostaria de saber se todos veem esse slide que eu estou apresentando. Sim. Tem que botar no modo de apresentação. Estão vendo? Sim. Perfeito. Então, o nosso bate-papo hoje será sobre controle cooperativo. Na verdade, essa estrutura que se vê hoje aqui já é um sistema distribuído cooperativo. E então fico mais com tranquilidade para falar sobre isso aqui. É muito amplo o tema, eu vou procurar focar em alguns aspectos que nós desenvolvemos aqui na faculdade com alguns parceiros, né? Pois bem, então o esquema que eu adotei aqui para a minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre os aspectos gerais, os objetivos, falar o que é que eu entendo por controle cooperativo distribuído e vou pegar 3 áreas. Um que é o controle de processos químicos de grande dimensão, e eu vou utilizar o modelo preditivo nesse cenário. O outro, eu vou utilizar agentes múltiplos com veículos aéreos não tripulados para fazer controle de perseguição, controle de evasão, controle de detecção de vazamentos e outras coisas. Então, vamos começar. O que é que eu entendo por controle cooperativo? Na verdade, o controle cooperativo ele está relacionado a uma tomada de decisão cooperativa, tanto para objetivos globais ou coletivos, de maneira que possa exercer controle distribuído, de controle de rede de distribuição, então é muito poderoso para redes de distribuição de energia, distribuição de água, sistemas complexos de grande dimensão em que tem necessidade de se ter informações locais e certo grau de comunicação entre os agentes para se tomar de uma decisão coletiva. Então, isso que eu entendo de controle cooperativo. Na sua essência, ele parte de uma... Isso se tornou muito poderoso, principalmente no Japão, quando aconteceu aquele problema que vocês devem se lembrar do tsunami, em que eles ficaram sem energia, porque o comando de energia do Japão era centralizado. Depois disso, eles falaram, não, por favor, vamos fazer uma coisa distribuída, para que se acontecer algum incidente, algum evento, eu tenha maneiras de gerenciar a minha plataforma como um todo. Tá? Então, o controle cooperativo distribuído é essa abordagem cooperativa distribuída de controle, em que você tem processamento em nós, com tomada de decisão distribuída, para a resolução de um determinado problema.
dentre as várias camadas para a implementação de um controle cooperativo distribuído, nós temos investigação da subdivisão de problemas. Eu tenho trabalhado um pouco nessa área, mas eu não vou discutir sobre isso aqui. A distribuição dos subproblemas, que já é uma coisa um pouco antiga, que a gente chama de otimização distribuída, né? A síntese de otimização com coerência e coordenação, também já é uma área bastante antiga, e a aplicação de agentes na solução cooperativa, que é o que eu vou enfocar aqui hoje, tá? Bem, então, como é que a cooperação e a distribuição da informação e das decisões chegam ao controle cooperativo distribuído? Se você for verificar, o que é necessário? Por que é necessário? Bem, é necessário porque não há, atualmente, controle global ou informação disponível de forma global para problemas de elevada dimensão, complexidade e em rede. Esse conhecimento e essa plataforma, esse procedimento e essa tecnologia não está disponível ainda. Não há um agente único que tenha a capacidade de resolver problemas em linha de grande dimensão e complexidade, principalmente problemas que não têm as informações, que as informações que são conhecidas são de natureza local e dinâmica, né? O controle de dados de sistemas complexos de grande dimensão são sempre distribuídos. O controle e as informações. Então, nós temos aqui alguns desafios. Primeiro desafio, comunicação e cálculo de soluções entre agentes devem ser sincronizados. Então, aqui teria um campo todo relacionado à comunicação e sincronia de informação e decisão. Depois, um outro aspecto é que essa comunicação tem que ser robusta, eficiente, e os problemas têm que ser modulares e escaláveis, podem mudar de tamanho, né? Eu posso desligar uma parte do sistema que o processo não sofre, tá? Bem, para mostrar para vocês que tem muita gente estudando, eu fiz rapidamente aqui, sem tentar fazer um julgamento de valor, eu coloquei aqui algumas obras para mostrar para vocês que tem obras bastante, uma quantidade bastante extensa, principalmente relacionado a aeronaves, né? Tanto aeronaves bem pequenas, como aeronaves um pouco maiores para determinadas ações de guerra, né? Então, aqui você pode dar uma olhada, eu deixei isso aqui mais para ficar como referência para você se interessar, olhar um pouco do que existe na literatura. Eu não vou alongar muito, mas tem muita coisa, tá? O que me chamou a atenção desse tipo de problema foi esse livro aqui, eu não sei se vocês veem o meu mouse, né? Que é o controle distribuído e controle preditivo em rede, em que se estuda a sincronia de controladores preditivos e a utilização de veículos não tripuláveis para alguns serviços, tá? Então, esses são os enfoques que mais me chamaram a atenção, né? E que eu tive alguma experiência lá na CLA, ok? Então, qual é o objetivo geral, entre os objetivos gerais, que eu vou tentar apresentar aqui, né? Primeiro, a obtenção de comportamento global ou coletivo. Normalmente, nós nos referimos em controle de processos, principalmente na engenharia química, sempre a comportamento global. Comportamento global, porque o global ali era a planta, tá? Agora, com essa ideia de trazer cooperação entre os agentes, né, eu vou adicionar outro termo chamado coletivo, em que esse comportamento e essas ações são oriundas da cooperação entre esses indivíduos, que pode ser controladores ou pode ser máquinas, pode ser robôs, enfim, tá? E a possibilidade de tomar decisões em ambientes complexos, de elevada dimensão e com limitação da capacidade de processamento. Uma coisa que é muito interessante no controle cooperativo distribuído, e que é nosso alvo aqui, para tentar, nessa discussão rápida que eu vou apresentar aqui, sem entrar muito no matematiquês da coisa, é a grande versatilidade em aplicações que são possíveis serem tratadas com essa framework, tá bom?
As características principais que todas elas possuem são distribuição de informações, comunicação de informações locais entre agentes, a complexidade dos vários cenários para a decisão cooperativa, às vezes tem informações parciais, então, nos nossos casos que nós vamos utilizar aqui hoje, como ilustração, nós vamos utilizar sempre estimadores de calma, estimadores de estados, né? A gente usa o calmas estendidos, a gente vai usar inferências, ou máquinas de comportamento treinado para inferir padrão ou informação, tá? Então, aqui nasce a situação de como é que eu tomo uma decisão cooperativa em um cenário com informações parciais. Tem uma outra situação que é muito importante também, que é o caso de informações sobrepostas, principalmente quando você tem áreas que são cobertas por mais de um agente. E considera a complexidade nessa coisa toda. E a arquitetura de decisão distribuída, nós não vamos tratar aqui hoje, mas existe a possibilidade de auto-organização e ajuste para levar em consideração ou rejeitar falhas entre os seus agentes. Perfeito? Então, se eu pudesse, em um slide, falar rapidamente o que é que vem à cabeça de todos quando se fala cooperação, nesse entende ajuda, tá? Ajuda como determinado objetivo comum ou objetivo coletivo, perfeito? Então, eu coloquei aqui esses dois desenhos que mostram um pouquinho sobre isso. O primeiro é essa ajuda de um agente para o outro para conseguir um objetivo coletivo, e o outro, a formação de um enxame para uma determinada sobrevivência ou realizar uma determinada tarefa, que é uma das coisas que mais me impressionaram desde quando eu era criança, saber porque tantas aves voam em sincronismo quase perfeito, indo em direções de flocos e não se chocam, e isso aqui lá me interessava bastante entender como é que funcionava. Então, o controle cooperativo distribuído uma das abordagens é ler essas coisas que acontecem na natureza e trazer para aplicação em processos e de realidade industrial. Então, eu divido aqui em duas partes. O controle sem formação, quando eu falo formação, é formação de bando, de enxame, né? Em que você coloca a atribuição de responsabilidade, e depois tem as funções com ação paralela, várias ações são realizadas para atingir um objetivo coletivo, mas de uma forma paralela. Os problemas de busca cooperativa, que cada um busca a mesma solução em um elenco de possibilidades que existe, nós vamos trabalhar esses que eu estou achurando, e o controle de tráfego aéreo, por exemplo, ou de navegação submersa. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou enfocar para os experimentos que nós apresentamos com nossos parceiros com a engenharia elétrica. Provavelmente, alguns deles vão estar aí, né? E eu vou procurar chamar a atenção dos trabalhos que foram realizados, principalmente quando eu me referi a aos veículos não tripulados. No caso, a gente vai utilizar quadricópteros, tá? E os controles com formação, que são agentes móveis em operações de reconhecimento ou vigilância, que nós vamos trabalhar um pouco aqui, com o estudo de perseguição e evasão de um alvo móvel com robôs que são pequenas aeronaves, tá certo? Eu vou procurar, no momento que eu tiver os resultados de pequenas ilustrações que o grupo realizou, eu vou procurar mostrar os valores experimentais, e quando eu não tiver, eu vou falar que é a simulação, perfeito? Ok, eu não vou trabalhar aqui com veículos autônomos, né? Não é nosso foco agora, mas também é uma área que tem despertado muito interesse nos dias de hoje, tá? Então, em relação às estratégias, há normalmente 3 estratégias: o problema do encontro, que é a busca de um alvo, né? O problema da reunião, em que vários agentes buscam uma determinada região, né? Esse é um problema que me interessa pessoalmente para o problema de estacionamento de plantas de grande dimensão para uma região estável num ambiente catastrófico de falhas.
mas não será cuidado aqui hoje, talvez numa próxima oportunidade. E o problema de enxame, que nós vamos encontrar aqui também em algumas aplicações. O desafio que eu não vou trabalhar aqui hoje é sobre a comunicação entre os agentes, né, que eu vou, por hipótese, trabalhar aqui como se ela exista, como se ela existisse, tá bom? Então, não vou discutir alguns aspectos de formação, navegação, consenso de agentes e de rede. E vou focar nas técnicas que nós vamos utilizar para dar um olhar para esse tipo de problema. A primeira vai ser a técnica de teoria de grafos orientados, que vamos utilizar para resolver problemas preditivos distribuídos, e aí essa vai ser uma das técnicas utilizadas. Não vou entrar no aspecto de restrições algébricas, embora elas estejam embutidas em quase todas as técnicas que nós utilizamos, e depois vamos utilizar os campos potenciais artificiais para trabalhar com dois tipos de problema, um de perseguição a um alvo é móvel, com os obstáculos móveis, no caso de veículos drones ou de quadricópteros que recebem determinada atribuição, e o outro de detecção de odor ou de composição de alguma substância, no caso a gente trabalha com etanol, mas a finalidade aqui é ser capaz de descobrir em ambientes perigosos substâncias tóxicas, substâncias radioativas com robôs aéreos ou submersos, procurar detectar vazamentos, procurar localizar e gerenciar isso de forma cooperativa com a aplicação de campos potenciais artificiais para se entender. E aí pode-se embarcar algoritmos de inteligência artificial que aprenda com alguma melhor capacidade esse processo de reconhecimento. Tá? Então, o paradigma que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje, como reflexão, é o paradigma cooperação, aprendizado e autonomia. E vou ficar desse lado mais verde, porque não vamos trabalhar com a parte de aprendizado, aprendizado de máquina, aprendizado de inteligência artificial, e nem de autonomia, né? Que também seria bem interessante. Vou procurar trabalhar com agente colaborativo, um pouco com o agente colaborativo com aprendizado que vai ser utilizado na detecção de vazamentos de gases, né? E com agentes de cooperação. Tá? Então, esse é o paradigma. Então, escolhi essa pintura, esse quadro para mostrar para vocês o que é que nós vamos ver de todas essas coisas que poderiam ser vistas. O controle distribuído de plantas com elevadas dimensões, né? O controle de sistemas de redes complexas, com agentes e controle de sistemas autônomos, ok? Então, para ilustrar alguns exemplos, eu vou dividir nesses três pilares, né? O DMPC, que todo mundo conhece. Então, eu não vou falar de controle preditivo, não vou falar do controle preditivo não cooperativo, vou falar do controle preditivo distribuído cooperativo, né? Nós temos trabalhado já nos últimos mais de 10 anos, seguramente mais, em controle preditivo de complexidade moderada. Agora eu vou fazer um olhar para a parte de como é que esses controladores, entendidos como agentes, funcionam em um ambiente cooperativo. Tá? E depois vamos fazer projeto de trajetórias, né? Esse trabalho aqui vai ser basicamente o trabalho realizado no doutorado da Rosiane, né, que hoje é professora lá no Instituto do Espírito Santo. Esse trabalho de controle cooperativo e perseguição vai ser basicamente o trabalho de doutorado da Gabriela, que hoje é professora da Faculdade de Engenharia Elétrica aqui da Universidade. Ela é professora da Faculdade da Universidade Federal de Engenharia, Federal Rural de Pernambuco, né? E esse controle cooperativo para detecção de fontes de odor, que, se der tempo, eu entro em algum detalhe, mas eu não estou com esperança de ser possível detalhar. Tá, então, vamos partir do que nós conhecemos, tentando contextualizar. Uma planta complicada, grande, que tem alguns aspectos que dificultam. Então, como é que nós fazemos o controle das plantas industriais de grande dimensão? Nós
fazemos o controle em várias abordagens. A primeira delas é o controle, a primeira delas que na academia pode surgir a ideia é o controle centralizado, né? Um controlador, um agente único tomando decisão sobre tudo, né? Pode até ser que esse agente único seja um agente supervisório e ele atua em vários outros agentes que são agentes locais, controladores mais simples, né? Depois, o que se aplica muito na indústria é o controle descentralizado, em que se desenvolve um agente de tomada de decisão para cada unidade ou para cada região da planta, tá? E o que nós viemos aqui apresentar é que esses sistemas, o primeiro controle centralizado é de muita dificuldade de manutenção, demanda muita energia para desenvolvê-lo, e ele fica um pouco fechado em um ambiente de complexidade dinâmico, quando as plantas mudam, quando entram novos agentes, saem velhos equipamentos, assim, é uma estrutura centralizada, então ela não é flexível, né? A descentralizada, ela falha, assim, miseravelmente, quando os agentes ou as unidades sofrem muita interferência dos outros agentes, né? E o controle distribuído é quando você pode escolher de maneira inteligente quais devem ser as subpartes da planta de serem tratadas de forma para uma tomada de decisão no mesmo instante, né? Então, esse é o controle distribuído, que todo mundo já deve ter conhecimento, e eu me lembro que em 1986 eu participei de uma instalação do Polo Petroquímico de Camaçari, de um sistema de controle distribuído, era um PIDs, era uma coisa assim, mas o sistema era a informação que era distribuída, a tomada de decisão era local, tá? Então, eu queria diferenciar aqui que nesse paradigma aqui, a tomada de decisão também é distribuída, tá? E isso só é razoável se pensar hoje devido à evolução que acontece na conectividade, né? No caso da indústria 4.0, os computadores cada vez mais poderosos. Então, diante desse cenário, nós podemos ter um olhar diferente, né? Aquele olhar que venceria essas dificuldades que antes eram intransponíveis, tá? Mas, Cristóvão, na indústria química tem esses problemas? Ora, eu peguei aqui uma revisão já desatualizada das maiores aplicações feitas por 3 empresas, naquela época, eram empresas poderosas na venda de tecnologia de controle. E eu queria mostrar para vocês aqui as maiores aplicações que foram feitas, né, por cada uma delas, né? A Aspen Technology, naquela época, a Aspen, a Honeywell e a Invensys, né? Você vê 603 variáveis que se desejava controlar com 283 graus de liberdade, é uma coisa assim relativamente grande, mas que não pode ser colocada na mesma dimensão de uma rede de distribuição de água, de uma rede de distribuição de energia e coisas que o valham. Tá? Mas você vê que existe aqui, olhando esses resultados, já uma grande diferença de abordagem entre essas empresas fornecedoras de tecnologia. Você vê que o tamanho das aplicações foi muito diverso entre essas 3 empresas. Mas existem, então, determinados processos que têm uma carência de variáveis controladas e um elevado grau de liberdade para o controle. Perfeito? Então, vamos pegar aqui a primeira demanda de controle, tentando ficar no tempo que o Maurício falou que eu deveria utilizar, né? Pois bem, em relação a essa primeira parâmetro de controle, é o processo industrial que nós estamos acostumados, só que em uma escala um pouquinho maior, tá? Essa aqui faz parte do trabalho da Rosiane Rocha, né? E os pilares e as características centrais desse trabalho é um grande número de variáveis, e aí os exemplos que eu vou utilizar aqui não representam o potencial da técnica, tá? Eu vou pegar o sistema, sei lá, 50, mas enfim, não representam o potencial da técnica, mas para fim
de toy para fim de ilustração da técnica parece ser satisfatório, né? E fazer tratamento explícito das restrições nas variáveis, mudanças de objetivo de controle, tratar algumas falhas e atrasos. E esse cenário que nós vamos tratar aqui é um cenário de simulação, tá? De simulação, tá? Então, só para contextualizar, o controle distribuído, da maneira que nós trabalhamos, ele pode ser não cooperativo e pode ser cooperativo. Então, o que é o controle distribuído não cooperativo? É que você dividiu a planta em subunidades e cada uma tem que ter uma solução ótima local, dentro daquela região que estabeleceu como controlador 1, controlador 2 ou controlador N. Tá? Não há, então, maneiras de que um objetivo global ou coletivo seja enforçado aqui. Claro que, se você pensar que o ótimo é a soma das suas partes, uma solução ótima, né? E aí você pode utilizar vários paradigmas de otimização para mostrar algumas coisas, mas não é esse sentido que eu estou querendo dar aqui. Então, o controlador 1 vai ter uma solução 1, o controlador 2 vai ter uma solução 2 e por aí vai. O que é que vem a ser, então, o controle cooperativo? O controle cooperativo, no caso distribuído nesse sentido, é que todos visam achar um ótimo global ou um ótimo coletivo. Ora, aí temos várias nuances que precisam ser discutidas, e uma delas é, como é que eu acho todas as soluções ao mesmo tempo? Aí se eu for fazer isso de maneira direta e ingênua, eu chego no controle centralizado. Então, eu tenho que arranjar alguma maneira de que eu resolva cooperativamente o problema de otimização distribuída, ou sequencialmente ou em paralelo, trocando informações ou de forma de interação, de forma que eu consiga achar uma solução coletiva. É essa a abordagem que nós vamos utilizar para o controle cooperativo distribuído. Tá? Perfeito. Então, só para que nós nos baseemos nisso, o Christofides, lá nesse livro que eu coloquei lá como referência, que foi um dos livros que me despertou, apresentou duas possibilidades de se trabalhar com o controle distribuído. Na forma sequencial, em que havia a cooperação, mas a cooperação havia um fluxo sequencial. Tá? Então, eu tinha que resolver isso, depois resolver o outro. Os agentes eram resolvidos e a melhor solução daquele agente era colocada para o outro agente e aquela melhor solução era colocada para o outro e por aí vai. Tá? Então, aqui nesse caso, é um processo em que você dividiu o problema em partes e procurará uma solução sequencialmente para aquela parte. Essa estrutura sequencial e a estrutura paralela. A estrutura paralela permite que haja troca entre os vários agentes de informação, tanto da variável que está sendo desejada manipular e das outras, quanto das medidas das variáveis que são conhecidas localmente pelo outro subsistema. Perfeito? Tá? Então, se você for analisar rapidamente, nos últimos 15 anos, tem muitos trabalhos, eu peguei apenas alguns trabalhos aqui que me sensibilizaram mais para formar essa área. Então, primeiro, eu acho que primeiro foi a introdução, em 2005, do conceito de que o controle cooperativo precisava da interação para achar uma solução coletiva. Né? Depois, em 2008, foi feito um estudo sobre a elevada comunicação e a necessidade de ter sistemas assíncronos e síncronos. Né? E depois foi estendido isso em 2013 para qualquer número de agentes, para garantir determinadas propriedades de estabilidade, garantia de desempenho, etc., tudo isso nominalmente. Né? E depois vem o trabalho, eu não sei se foi 2019, da Rosiane, que fez uma coisa
que eu vou apresentar rapidamente aqui, que foi o seguinte. Ela falou, olha, é muito fácil eu definir subsistemas quando eu conheço sistemas bem caracteristicamente têm um determinado grau de não linearidade parecido e etc. e tal. Mas quando eu não conheço, eu preciso arranjar mecanismos, né? Então, a tese de doutorado da Rosiane, ela colocou alguma inteligência no particionamento automático dos agentes. Então, você coloca um sistema e ele fala quais são os agentes que deveriam acontecer. Então, tem várias formulações, mas a principal delas, esses agentes, é uma função do tempo. Então, eu posso começar o controle de uma planta tomando decisões oriundas de 10 agentes, e depois passa para 15, depois passa para 9. A quantidade de agentes não é fixa, que é uma coisa complexa de se entender, mas na prática a coisa funciona bem. É mais difícil provar isso em alguns cenários do que botar para funcionar. Tá? E, recentemente, tudo isso foi levado para programação de produção, cadeia de suprimentos e controle econômico, na tentativa de juntar todo esse paradigma de controle cooperativo baseado em modelos. Tá? Eu tenho trabalhado um pouco nessa área também, mas não é objeto da nosso bate-papo hoje. Tá? Então, se eu fosse falar para vocês aqui como é que funcionaria basicamente o problema de controle, eu prometo que vai ser essa única equação. Eu coloquei aqui só para mostrar a herança de algumas coisas que tem esses controladores que vão ser utilizados. Primeiro, eles têm uma herança que garante estabilidade nominal, né? Eles têm restrições e são métricas que você, aqui no caso, eu apresentei métricas de norma L2, mas tem norma L2, tem norma L1, L é infinito, e aí você pode mudar, inclusive, a depender da região ou do subsistema a métrica. Mas tem que tomar muito cuidado quando mexer nisso. Tá? Ok, então esse aqui foi o trabalho da Rosiane, né, em que ela propôs dois controladores cooperativos, né, e basicamente o primeiro deles se baseava na formulação dos agentes baseado em um modelo local da planta. E esse modelo local ou era identificado em linha ou era identificado com base, linearizado com base numa representação fenomenológica do processo. Baseado nisso, se fazia o particionamento. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o particionamento, mas utilizava-se grafos para definir quantos agentes e quais são os agentes que aconteceriam para controlar essa planta. Tá? E aí entraria no controle distribuído cooperativo, se fosse como uma consequência dessa operação. Né? A outra abordagem proposta lá também pela Rosiane é a ideia de se utilizar controle cooperativo baseado em coisas bem simples, né? Mas não lineares, em coisas não lineares. Tá? Então, se construiria o grafo baseado na representação de uma determinada matriz de incidência de ação e reação, uma matriz de controlabilidade da planta. Perfeito? Aqui só para mostrar um exemplo bem simplesinho de como é que o grafo é utilizado para gerar o agente, né? Esse aqui é um caso bem simples que eu peguei para ilustrar, né? Tem no artigo da Chemical Engineering Research and Development de 2019, que é o caso de que você tem um sistema, desenvolve o modelo local, um sistema inteligente gera os subsistemas e os agentes para controle, né? Baseado num gráfico orientado que é construído também automaticamente no algoritmo de controle. Tá? Então, essa é a estrutura de particionamento, né? De particionamento, levando em consideração os agentes. Então, na verdade, essa estrutura bem simplesinha gerou para esse instante, dois gráficos orientados de dois subsistemas para dois agentes. Tá? E aí, claro que com o andamento da dinâmica, isso ia variando, perfeito? Para ilustrar isso, eu vou pegar
um sistemazinho bem simples, que são 2 reatores, né? Em que 2 tanques, na verdade, aqui, né? E um sistema de separação. É um reatorzinho de mistura perfeita, reator tanque, com reaçãozinha A mais B dando C, bem simplesinho, né? Aqui ainda com 6 variáveis, um sistema sempre quadrado, aqui nesse caso, mas isso aqui foi utilizado, um modelo benchmark, que foi publicado em 2010, por Stewart, né? Então, aqui é um sistema quadrado, 6 por 6, sem problema. Eu só vou mostrar alguns resultados aqui, só para mostrar para vocês que, por simulação, as coisas funcionam bem tranquilamente. Tá? Então, foi feito aqui o controle centralizado, descentralizado, o localmente linearizado não cooperativo, o localmente linearizado cooperativo, o não linear não cooperativo e o não linear cooperativo. E se você olhar, vê que qualquer um satisfaz bastante bem as necessidades para um problema de 6 por 6, não há grandes desafios, né? E você pode utilizar isso. Aqui são as outras variáveis, né? Aqui são as variáveis manipuladas, só para mostrar que tem algumas diferenças que poderiam ser ajustadas. Não foi feito nenhum esforço aqui na tentativa de fazer uma solução ótima para o problema de controle de sintonia, então aqui o objetivo não é esse, tá? Aqui só para mostrar que tudo funciona bem. Vamos olhar aqui para o que interessa, né? Para esse sistema bem simplesinho, sem também colocar um esforço grande numérico, e sem utilizar linguagens muito sofisticadas para resolver esses algoritmos, essas otimizações. Observe que nós colocamos aqui todos os controladores e o controle centralizado, né, tem um tempo de 1.300 segundos, o descentralizado 59, que mostra a grande popularidade que tem, porque é bem simples, né, é bem rápido, é bem tranquilo, né? Depois o controle não cooperativo linearizado, e à medida que vai passando para a cooperação, então se você comparar aqui o cooperativo com o não cooperativo, veja que aumentou aqui bastante o tempo de cálculo. Por que isso? Porque você tem que fazer a interação do processo para achar uma solução coletiva, né? Essa aqui é a história. Mas é claro que não foi utilizado aqui a ideia de colocar cada agente em um núcleo do processador, que poderia ser feito. Mas isso aí levaria vantagem, e eu não queria mostrar isso nesse instante. Tá bom? Foi feito, inclusive, a abordagem paralela e sequencial, utilizando na abordagem paralela cada agente trabalhando em um núcleo, e hoje em dia os núcleos não são tão caros e melhora bastante. Mas mostra aqui, então, que, de qualquer maneira, o controle centralizado, que é um controlador preditivo não linear, ganhou em tempo do controle, quer dizer, o controle centralizado é a referência aqui, tá, pessoal? Mas o que eu estou querendo falar é que o controle cooperativo não linear foi mais rápido. Ou seja, foi mais fácil resolver vários problemas de forma cooperativa não linear do que o problema como um todo, global, de uma vez única. Tá? Então, essa aqui é uma coisa interessante, né? Aqui só para mostrar para vocês como é que funciona essa ideia dos vários agentes. Aqui é para mostrar que a quantidade de agentes, né, mudam, né? Mudam com o tempo, né? E aqui é um gráfico que te mostra esse aspecto, né? No caso aqui, para essa variável aqui que está sendo apresentado, né, as partições foram necessários 5 agentes, né? Às vezes era só um, às vezes o agente incorporava mais de uma variável, enfim. Isso aqui significa dizer de que maneira os agentes se aglomeraram de 5 diferentes formas para resolver esse problema. Tá? E aqui mostra para você como é que funcionam as interações no problema cooperativo. Tá? Então, o valor da função objetivo decai. Eu coloquei aqui exageradamente, só para mostrar o decaimento, né? Aí você pode escolher um determinado número de iterações. Eu tenho visto algumas pessoas trabalhando apenas com 2 iterações,
porque às vezes é mais rápido você fazer mais uma interação do que você verificar todo o processo de convergência, de decaimento da função objetiva. De qualquer maneira, esse estudo aqui nós fizemos com 5, e ainda colocamos uma tolerância de decaimento da função objetiva. Tá? Por isso que usa um pouco mais de tempo para achar a solução. Tá? Mas espero que tenha ficado claro aqui. Aí vou pegar um outro exemplozinho um pouquinho maior, que são 4 reatores, um separador, né? um separador, e vou trabalhar com também um sistema quadrado, né? Mostrando algumas nuances que aparecem aqui. Então, aumentou um pouquinho a complexidade, aumentou um pouquinho porque existem reciclos um pouco mais demandantes do sistema de controle, aí você vê que inferioriza um pouco a solução do descentralizado, né? Mas, de qualquer maneira, ainda é bastante aceitável. Não é à toa que o controle centralizado é que existe na maioria das unidades industriais que trabalham com plantas de uma dimensão, implementação do sistema de controle de uma dimensão assim apreciável. Tá? Aqui não tenho nada muito a falar. Assim, vai chegar aqui uma situação, que é esse caso aqui da concentração, que algumas soluções já não são satisfatórias. Tá? Já não são satisfatórias. E aí você vai descartando soluções. Eu sempre gostaria de que você verificasse sempre que a nossa referência é o controle centralizado, aquilo que foi feito para ser o melhor possível. Tá? Vou passar aqui e aí vou pensar um pouco, novamente, nas configurações de tempo de processamento. É uma unidade um pouquinho maior, mas, novamente, aqui, o controle cooperativo ganhou do controle centralizado. Então, por si só, pela flexibilidade de manutenção, pelo tempo necessário para resolver o problema e pela qualidade que se obtém, já justificaria a implementação do controle cooperativo não linear. Se você desejar fazer o controle cooperativo linearizado, também já é bastante satisfatório. Se você observar o controle cooperativo linearizado, os resultados para esses casos aqui, teria que verificar em outros casos em que tivesse direcionalidades para determinadas perturbações ou coisas parecidas. Eu quero dizer claro aqui que procurei ser bastante honesto nesses resultados, não trabalhando na sintonia dos controladores para ajustar. Mas é claro que vários controladores poderiam se tornar melhores se você desempenhasse, dedicasse um pouquinho melhor, um pouquinho mais no tempo para os seus ajustes. Tá? Então, essa primeira ideia que eu queria compartilhar com vocês é possível se fazer controle cooperativo de plantas de uma dimensão até relativamente, naqueles casos ali, acho que foram 16 variáveis controladas, 16 variáveis manipuladas, ainda se consegue ganhos bastante interessantes. Observando que em todos aqueles controladores, a abordagem que foi utilizada foi a abordagem de seleção do agente baseado em um modelo de grafo orientado, construído automaticamente pelo controlador projetado aqui para aquela planta. O segundo trabalho que eu gostaria de compartilhar com vocês é um trabalho que teve a parte de simulação e tem a parte experimental, que eu vou compartilhar com vocês, é o trabalho do doutorado da Gabriela Lima, que hoje é professora da Faculdade de Engenharia Elétrica aqui da universidade. Ela fez uma viagem por outra faculdade, por outra universidade, mas migrou para cá. Tá? E foi utilizado como veículo para agente de controle essas pequenas aeronaves, que são aeronaves bem pequenininhas, tá, pessoal? E as comunicações com essa aeronave, nós utilizamos rádio. Tá? Bem tranquilo, embora pudesse ter sofisticado um pouco mais. Tá? Então, o desejo aqui era trabalhar em um sistema pequeno. A Gabriela comprou com o próprio dinheiro essas aeronaves, comprou várias, e nós fizemos o seguinte: eu quero trabalhar com isso em um ambiente controlado. Tá? Então, nós
abordamos, como a gente queria fazer isso com um ambiente fechado, para colocar vários obstáculos e avaliar várias coisas, e tirar um pouco o ambiente mais controlado mesmo, nós preferimos utilizar, então, a localização como sistema de âncora. Tá? Então, a gente botou vários marcadores em vários lugares e a gente fazia com o sistema de âncora. Então, isso não possibilitou que nós fizéssemos, por exemplo, a utilização do GPS para o posicionamento dessa aeronave. Tá? Nós fizemos marcadores de âncora. Então, essa aeronave faria a leitura de onde ela estava, baseado com o cruzamento de antenas que nós tínhamos distribuído na região. Perfeito? Então, novamente, trabalhamos inicialmente com um problema de planejamento de trajetórias em tarefa de perseguição de um alvo aéreo. Então, aqui, tanto o ponto-alvo quanto a trajetória, os obstáculos, são dinâmicos. Tá? São dinâmicos. Então, a aeronave pode sair daqui e, de repente, eu desejo mudar a posição do alvo que ela tem que ir, e um obstáculo que ela conhecia vai mudar de posição, e essa posição também é dinâmica. Claro que a mudança de posição do obstáculo não pode ser uma velocidade maior do que a velocidade da aeronave, né? Porque senão não tem jeito, né, de eu prever essa nova posição e passar na frente dela antes de chocar com os obstáculos. Tá? Vamos fazer o trabalho tridimensional, os obstáculos, como eu falei, fixos e dinâmicos, e fizemos as operações no ambiente controlado, indoor, e fizemos as validações experimentais. Né? Foram feitos os controladores preditivo e o controlador PID. Eu vou apresentar aqui, como eu já apresentei o controlador preditivo antes, vou apresentar aqui o controlador PID. Tá? Os parâmetros físicos da aeronave que precisavam ser estabelecidos foram esses aqui. Né? Aqui é a estrutura de controle que foi utilizada, só para que vocês tenham uma ideia. Então, são quadricópteros, nós temos um gerador de trajetória, e a ideia foi exatamente desenvolver um gerador de trajetória ótima, que alimentava o controle translacional, depois o controle rotacional e atuava na dinâmica da aeronave. Para isso, eu coloco aqui à esquerda essas âncoras, né, que foi o sistema de posicionamento. Né, nós utilizamos aqui 8, né, 8 sistemas, está aqui indicado aqui no espaço retangular, nós colocamos essas regiões e fizemos o contato, então, por rádio, tá bom? Não vou apresentar a modelagem, até porque é um pouco distante das áreas de engenharia química que nós estamos acostumados, né? O modelo tem muitos estados, é uma coisa muito não linear, mas eu vou mostrar aqui a estrutura de controle que foi utilizada. Nós pensamos em duas malhas, né? Uma malha externa, que controla a posição tridimensional, né? E, na sequência, as velocidades lineares da aeronave, e uma malha interna, que atua no controle de orientação e nas taxas da variação angular da aeronave, e os sensores que foram utilizados são os acelerômetros, os giroscópios e o sistema de leitura para fazer o posicionamento de indoor, que passava por um estimador de calma e dava exatamente a estimativa de onde a aeronave estava. Né? Esse PWM aqui é um sinal que vai para os motores, então nós tínhamos 4 motores e tínhamos essas variáveis todas para ajustar. Perfeito? Eu vou mostrar aqui a quantidade de controladores que nós utilizamos. Né? Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 controladores PID que não foram ajustados assim para terem um desempenho maravilhoso, mas foram ajustados para funcionar na prática. Tá? Vimos que o modelo é muito mais simples para simular, porque na prática tem um vento, que é muito difícil avaliar, né? Tem um efeito de parede e outras coisas, né? Que precisaria colocar nos modelos, e que o modelo que nós desenvolvemos não embarcava não embutia todas essas informações. Tá? Aqui foi como é que foi implementado o filtro de calma. Tá? Um filtro de ruído, né? Todo o sistema de controle se baseou nessas informações de empuxo e tal, giroscópio. E vamos analisar aqui 2
Acho que eu botei 2 ou 3 cenários. O primeiro cenário é um cenário estático, com 3 aeronaves, uma aeronave numa determinada formação de enxame, tá? De 3, né? Com raio de formação de 28 centímetros, e vou utilizar aqui, vamos utilizar esse protocolo da Gabriela, os campos de atração, repulsão e vórtice, para reconhecer obstáculos e reconhecer a aeronave. Aqui são os dados que foram utilizados do peso de campo de vórtice e a tolerância para a proximidade de alvo. Tá? Que bem simplesinho aqui, botei 2 os obstáculos e vimos que as aeronaves seguiram esse centro de formação, que é onde os centros de gravidade, os cálculos são feitos, as aeronaves seguiram e se desviaram bem dos obstáculos que foram colocados, e observe que eu mudei de cota, eu mudei de alvo. Isso aqui era estático ainda, aqui só te dá uma ideia dos cálculos experimentais e simulados, como é que aconteceram esses cenários, quando, observe que esse caso é bem simples, os obstáculos são fixos, são estáticos, tá bom? Mas poderia ser melhorado um pouquinho em relação a, talvez, sintonia do controlador. Houve uma determinada variação aqui na altitude do segundo aeronave, estou mostrando aqui o gráfico de 2 aeronaves, houve uma determinada oscilação aqui, e precisa ver se isso foi decorrência de passar perto de uma parede, de um obstáculo, o que aconteceu para ter essa situação. Tá? Agora vamos pegar um ambiente dinâmico. Aqui no ambiente dinâmico, um enxame com rotas independentes, né? Também vamos fazer o seguinte exercício. Aqui, a rota é variável, o obstáculo é variável, ou seja, eu desejo que o aeronave vá para um determinado ponto, mas depois eu desejo que ele mude, e o obstáculo que ele tem que enfrentar também está variando. Então, ele tem que conhecer. Existem várias maneiras de reconhecer isso, né? Nesse caso aqui, nós não estamos utilizando câmeras, que poderiam ser colocadas com processamento de imagem, mas isso foi uma oportunidade para gerar uma nova estratégia baseada em campos de repulsão para obstáculo. Então, a Gabriela fez uma proposta de um novo campo de atração para o alvo, a maneira de calcular isso, e um novo campo de repulsão e vorticidade para os obstáculos. E aí, aqui você fica pensando que essa aeronave bateu nesse obstáculo, né? Aqui no caso, esse obstáculo aqui ainda está fixo, depois eu vou botar um obstáculo móvel, mas isso que nos deu a oportunidade de desenvolver uma estratégia que escolhe dinamicamente o sentido do vórtice do campo de repulsão, que é um artigo que saiu recentemente da Gabriela. Tá? Os vórtices fundamentais são fundamentais para eliminar mínimos locais e oscilação em passagens estreitas. Toda vez que a aeronave passa em uma passagem estreita, ele tem uma determinada oscilação. Então, esses campos que nós utilizamos aqui, que é uma das abordagens, né? Verificamos outras abordagens, eu estou apresentando aqui essa abordagem, espero não passar do tempo, enfim. Aqui é uma outra abordagem, os ambientes dinâmicos. Aqui o obstáculo é móvel, tá? Então, a aeronave, nesse caso aqui, saiu aqui desse ponto inicial, o obstáculo estava numa determinada região, e esse obstáculo navegou, e a aeronave teve que aprender, utilizando vorticidades e teoria de campo, para se proteger de não chocar. E os pontos verdinhos eram os pontos alvos, que também variavam, inicialmente era aqui, depois mudou para cá até, mas mesmo assim, com a mesma variação, a aeronave foi capaz de perseguir esse alvo móvel, mesmo em um ambiente que os obstáculos também eram móveis. Eu vejo muito no futuro todos esses sistemas de drones serem utilizados para entrega de compras, monitoramento de ambiente, monitoramento industrial de vazamentos, de várias coisas. Eu vejo muito isso como um ambiente estático, né? Mas que é importante que tenha algumas variáveis dinâmicas, porque pode ter uma variação e aí você poderia perder e gerar um problema
complicado, né? E a demanda de controle número 3, estou quase no limite, né, Maurício? Eu vou procurar falar bem rapidamente, eu até não trouxe os dados experimentais sobre esse sistema, mas é bem interessante esse problema, que é a detecção da fonte de odor, né? Então, o que é o objetivo desse controle aqui? Encontrar a posição de uma fonte química de interesse dentro de um ambiente através de um rastro. Nós estamos focando nesse trabalho, que é a tese de doutorado do Rafael, ele está ainda desenvolvendo essa tese. Nós estamos utilizando os controladores preditivos, mas nós estamos utilizando aeronaves, né? Mas pode ser aplicados para sistemas no oceano, pode ser utilizado em várias situações, águas profundas, enfim, vazamento de várias naturezas, mudando os modelos, obviamente, para adequar. Quais são as aplicações que nós almejamos? Diagnóstico ambiental de qualidade do ar, detecção de vapores tóxicos em áreas industriais, busca por sobreviventes em situações de tragédias, detecção de fogo, localização de minas ou bombas e por aí vai, né? Uma grande aplicação que vejo também na área biológica, né? Por exemplo, se você colocar essas aeronaves, tem que ser aeronaves bem pequenas, pessoal, então elas têm que ter uma determinada grau de energia pequeno, porque se ela for viver, for trabalhar, operar em um ambiente que existam vidas, tem que ter garantido que elas não vão ser armas, né? Então tem que tomar muito cuidado. Quais são os desafios aqui, né? Desafios: dispersão intermitente da pluma. Eu preciso conhecer como é que essa pluma dessa substância migra nesse ambiente, né? Um outro desafio, a gente está utilizando esse sensor aqui, né? Ele tem um tempo relativamente... Não é muito rápido o tempo de detecção dele, eu poderia até... Talvez eu tenha botado a curva aqui, não sei se eu coloquei, mas ele é bem robusto e é barato, né? Então, estamos utilizando isso, estamos utilizando para etanol, né? Existe o caso de que, como estamos utilizando aeronaves com hélices, a hélice interfere na pluma. Então a hélice ela tem que tomar muito cuidado e verificar como é que nós vamos medir a pluma, porque a própria hélice dissipa a pluma, né? E tem que ser um ambiente de limitação de recursos, né? E foi feita uma opção de colocar o algoritmo de detecção de fonte não embarcado, ou seja, não está na aeronave, né? Porque nós desejamos fazer isso de forma escalonável. Então, existe uma plataforma que manda a detecção da fonte, todos os cálculos, é processado no laptop e manda para o rádio, e essa aeronave recebe esse sinal e consegue operar, tá bom? Só mostrar aqui as tarefas que são realizadas aqui e os desafios que estão sendo tratados. Primeiro, a localização da pluma, né? Depois, o rastreamento da pluma até a origem do vazamento. E depois, a declaração da fonte, ou seja, especificar aqui é a fonte, tá? Quais são os desafios que temos que enfrentar? A turbulência dessa pluma, a velocidade limitada e dos sensores, né? Os algoritmos de busca em regiões grandes, né? E as múltiplas possibilidades de ter fontes de odor, né? Então, eu posso ter 5 vazamentos, eu vou ter 10 aeronaves procurando esses vazamentos, eu tenho que ter uma cooperação entre elas, mas tem que tomar cuidado para todas elas não encontrarem a mesma fonte e deixarem as outras fontes. Então, isso nós não estamos trabalhando ainda, tá? Dos vários algoritmos de busca que nós estamos investigando, nós, novamente, estamos com olhar para os algoritmos de múltiplos robôs, utilizando enxame e atração-repulsão, que foi os algoritmos que funcionaram bastante bem nos primeiros experimentos, mas que o Rafael quer fazer outras coisas, eu não sei se ele vai ter tempo, né, de testar outros algoritmos, tá? De maneira global, se eu fosse fazer um pequeno histórico de como é que essas tendências aconteceram para esse tipo de problema, por volta de 1990 surgiram os métodos baseados em gradiente, que mede a composição e verifica
e procura a fonte pelo crescimento da concentração. Né? Isso é incorporado hoje em dia em quase todas as estratégias, mas não vive sozinho. Né? Depois tem os biomiméticos, né, que procuram, tem várias nuances de energia, procura otimizar a entropia e verificar qual é a direção que otimiza isso. Depois tem os multirobôs e depois, mais recentemente, os probabilísticos e baseados em mapa, né, que aí utiliza conectividade e outras coisas. Então, essas são as 4 variantes. Né? Esse problema está em andamento. Né? Nós estamos trabalhando com etanol, utilizando o controlador preditivo cooperativo linearizado. Né? A simulação está funcionando, precisando de alguns ajustes na simulação e para fazer a parte experimental. Estamos utilizando as mesmas aeronaves. O espaço, novamente, é fechado com âncora e obstáculos todos dinâmicos. Tá? Então, só para manter aqui o tempo e poder abrir para conversa com vocês, né, eu gostaria de tecer alguns comentários. Primeiro, o controle preditivo distribuído cooperativo, nos estudos que nós já fizemos, apresentaram muito bons resultados, bastante equivalente quando comparado com outras versões não cooperativas e até com centralizada. Né? Necessária melhoria computacional para paralelização de agentes, que nós não fizemos formalmente, fizemos alguns testes apenas, né? E embutir controle inerentemente seguro nesse controle cooperativo, principalmente em ambientes de perda de informação entre os agentes. A eficiência que nós conseguimos é nominal, tá? E comunicação dependente, um aspecto negativo dele. Né? No caso do sistema 2, que eu gostaria de colocar para vocês pensarem, do controle cooperativo de veículos aéreos não tripulados, o controle com ambientes dinâmicos, com algoritmo de planejamento de trajetória em tempo real foi bem sucedido. Tá? Os campos potenciais artificiais com vórtices que foram desenvolvidos nesse trabalho funcionaram bem para os cenários que foram avaliados, tanto de alvo fixo, móvel, obstáculo móvel, dinamicamente. A implementação que necessita se fazer agora é um estudo de robustez para ver como é que se comporta essa aeronave para frentes de ar muito fortes, né? Ela vai oscilar, ela vai bater ou ela vai cair, como é que funciona isso? Então, as próximas etapas aqui que se procura colocar nessa área que a gente está fazendo é um sistema de sensoriamento esteroceptivo, que é a implementação de outros sensores com câmeras e laser para ajudar na localização dos obstáculos, porque tudo está sendo feito com cálculo. A gente faz o cálculo em Scilab e MATLAB e manda via Python para um rádio, e o rádio manda para a aeronave. Enfim, é uma logística aqui que perde tempo também. Os campos potenciais com vórtices aqui, com vórtices, e a experimentação são aspectos positivos que levaram, inclusive, a ter um acolhimento bem grande na literatura. E o caso negativo é que ainda é muito comunicação dependente. Então, se a aeronave perder a comunicação com a fonte de referência, ela precisa ter uma maneira de localização, de procurar um lugar para pousar, e isso não está sendo feito ainda. Então, é necessário uma estratégia também de evasão de alvo, porque ela está treinada, por enquanto, para perseguir alvos, mas ela pode ser perseguida, e ela precisa ter uma estratégia ótima de evasão para cenários em que uma ave procura essa aeronave para alguma coisa, porque a aeronave é bastante pequena e frágil. Tá? Eu gostaria de agradecer, primeiro, ao pessoal da COP, pelo convite generoso, que muito me orgulho de tentar contribuir com essas discussões que trago aqui para vocês. É um olhar diferente, faz parte de algumas das áreas que nós trabalhamos, não são todas, né? Eu utilizei as seguintes parcerias aqui para esses trabalhos: o Rafael, que trabalha com sensor de odor, a Rosiane, que trabalha com controle preditivo distribuído e sistemas automáticos de grafos, a Gabriela, que trabalha com a parte de veículos não tripulados, o Aniel, que é parceiro, professor também da elétrica, a Gabriela e o Aniel são professores da engenharia elétrica, e o Cristofides, que é da CLA, que é
de certa maneira, me deu a oportunidade de trabalhar lá no pós-doutorado e me abriu a mente para algumas coisas. E o meu grupo de pesquisa aqui na UFO. Eu gostaria de falar que as dúvidas podem ser feitas agora ou por e-mail, a qualquer instante, e esses slides estão disponíveis nesse link aí, que você pode puxar tranquilo. Obrigado pelo convite. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida que possa, ou comentário que alguém possa querer fazer. Luiz, muito obrigado pela apresentação, muito didática e que, com certeza, desperta aí o interesse do pessoal, né, do LADES, do Ginscope e os demais presentes para o assunto, né, do controle cooperativo, e aí as comparações que você fez com o controle centralizado e descentralizado e as aplicações desde para processos químicos até esse controle de trajetórias de povos aéreos. Então, assim, aplicações muito interessantes que espero que tenham despertado o interesse do pessoal. Eu queria pedir que quem quiser fazer perguntas ou comentários, por favor, se inscreva pelo chat. O Admiro está inscrito aí. Já está, né? É porque eu ainda não tinha... Ótimo. Perfeito, muito obrigado. O Admiro já está inscrito. Eu acho que eu já vou passando a palavra para o Admiro, enquanto eu peço aos próximos que se inscrevam, por favor, para a gente dar sequência. Ok, Maurício, obrigado aí, mano. Cláudio, boa apresentação, excelente o tema aí de pesquisa, os temas, né, de pesquisa que você está levando à frente aí, depois daquela questão da detecção, diagnóstico de falhas, controle sobre falhas, né, agora você indo na linha aí dos agentes cooperativos, muito legal essa linha aí que você está investindo atualmente, tá? Eu achei, assim, essa primeira do DMC cooperativo, né, bem interessante também, até para o lado de aplicações industriais, né, de você ter o sistema distribuído e levar esse aspecto cooperativo dentro dos sistemas distribuídos, né, para ter um objetivo comum aí para o problema de otimização, né. Eu queria que você comentasse um pouco mais em relação à construção desses agentes, né? Você falou que usa os grafos orientados, né, para a construção, né, da criação dos agentes. Imagina que você, dado lá um modelo de uma planta, de um processo, você, através dessa planta, você construiu os grafos, né, a partir, possivelmente, aí, de conhecimento aí ouvir a sensibilidade, ouvir a própria estrutura, né, do modelo dessa planta, você extrai os grafos, né, para construir, fazer a decomposição e gerar os agentes, né? Exatamente. E então, se foi feita baseado em pontos de operação, né, eu queria que essa configuração ela não pode modificar. Ela é feita ela é feita durante a trajetória. Então, os agentes são dinâmicos, então, os agentes são recriados a cada trajetória muda os agentes. Ah, sim, legal. Isso que não estava muito claro, né, na abordagem, então, né? Você, baseado, então, nessa nova informação da estrutura do grafo da planta, você reconstrói os agentes e essa estrutura de grafo é dinâmica também. Eu peguei um retrato dela lá para aquele ponto, entendeu? Sim. Muito interessante isso aí. E isso você consegue garantir estabilidade do sistema fazendo isso? Nominal eu consigo. Legal. Tá. Mas ainda tem muito para investigar, tá? Tá, entendi agora. Tá. E uma outra pergunta que eu tenho no sistema, nesses de alvos, né? Que você usa bem, eu acho que é interessante a ideia de usar os campos de atração, repulsão, velocidade, né? Que o pessoal usa aí dinâmica molecular, né? Então, para fazer os estudos. E a definição do formato desses potenciais, desses campos, tem alguma influência no desempenho? E a outra questão em relação aos obstáculos, né? Esses objetos, quando eles são desconhecidos, quando eles aparecem no meio, como é que você define esses campos de repulsão para esses objetos? Isso aí é a questão. A quantidade de obstáculos... Parece que o Evaristo está inscrito também, né, depois. A quantidade de obstáculos, eu comecei fazendo obstáculos fixos, tá? E depois obstáculos móveis, tá? Dinâmicos. O que nós estamos tentando fazer agora é obstáculos que aparecem e desaparecem, né? Então, eu preciso, como eu tenho o sistema de âncoras, né,
esse sistema de âncoras me permite conhecer mais ou menos a região, e aí eu faço um sistema de potencial mesmo naquela região, de uma âncora para outra âncora, eu sei o que é que está acontecendo ali, entendeu? E aí, de certa maneira, eu tenho uma região que o que era mais difícil era reconhecer a importância da vorticidade, para saber se estava... para eu poder... qual é a região, com que proximidade eu posso chegar desse obstáculo. Então, é muito importante o formato do potencial, e é muito importante em que direção o gradiente desse potencial está girando. Então, a gente testou várias coisas parecidas e aí a gente desenvolveu uma maneira automática também de escolher a vorticidade adequada para cada obstáculo. Mas aí isso você está construindo, então, usando esses âncoras, essas informações... Os âncoras são utilizados. Outra coisa que ainda... Eu utilizo o âncora e eu tenho os rádios, né, que estão recebendo isso. Mas uma das coisas que eu não posso, ainda é uma limitação importante, é que se eu perder essa informação, eu teria que ter um GPS, alguma coisa assim, não sei. Eu não pensei nesse problema ainda, mas ou algum tipo de sonar aí. Algum tipo de sonar. Por isso, nós estamos pensando agora em botar câmeras e radares, né? Pequenos dispositivos que te ajudam um pouco, porque por enquanto foi tudo na matemática, né? Certo. Geometria. Tudo matemática, geometria. Tá legal, muito bem. Parabéns aí pelo grupo, viu? Oh, legal. Fala, professor Evaristo, meu mestre. O Evaristo levantou a mão, mas... Diga, mestre. Oi. Mestre de todos os tempos. Nada, gostei muito da sua Me ensinou tudo que eu sei, cara. Hã? Eu só estava pensando no desdobramento disso daí, sabia o que era? E eu estou fazendo besteira aqui. Mas eu te ouço bem. Me ouve? Isso. Eu tenho que inverter aqui a câmera, não sei como é que faz, não. Porque eu sou novo nessas coisas de... Eu só estava pensando nas coisas cooperativas no momento atual que passamos no país, né? De fazer o controle cooperativo do sistema sociológico, né? Eu queria saber se tem alguma aplicação sociológica desse controle cooperativo, tem? Pois aqui está sendo um controle não automático, mas um controle cooperativo, né? Tem um autorizador, que é o Maurício. Pois é, eu não quero centralizador, nunca, jamais. Principalmente quem centraliza, né? Uhum. Eu acho fantástico, viu, Evaristo? Mas você como viu alguma paradigma... aplicação sociológica já? Não parei para pensar, mas eu acho que sim, tem repercussões importantes, né? É muito, muito interessante você. Bom saber a tua evolução, hein, Luiz Cláudio? Incrível. Incrível, meus parabéns, tá? Obrigado, generosidade sua. Tá bem, então é isso. Obrigado, felicidades para você, então. Obrigado, forte abraço. Vai, abraço. Pessoal, após a pergunta do Evaristo, eu perdi a conexão por um tempo e eu não vi se houve inscrição. Após a inscrição, o Agimiro estava fazendo a pergunta e eu vi que tinha tido a inscrição do Agimiro e tive essa queda na conexão. Houve inscrições? Eu queria pedir, por favor, então, quem quiser se manifeste, então, porque eu perdi aqui o chat. Não teve mais inscrição, não, Evaristo. Não, Maurício. Ah, tá. Enfim, continue estimulando. Luiz Cláudio, sobre as aplicações... Tem que escrever, desculpa, professor Maurício, levantar a mão ou escrever inscrito? É o Herbert. O Herbert, como é que eu me inscrevo? A gente estava usando o chat, né? Mas como o Evaristo levantou a mão, também a gente percebeu, sim. Se você quiser, pode fazer já a próxima pergunta. Fique à vontade. Tudo bem? Obrigado. Vou passar na sua frente?
Não, Obrigado. eu ia fazer um comentário mais geral, já enquanto apareciam as perguntas. Por favor, você tem prioridade absoluta. Por favor, Herbert. Obrigado, professor. Parabéns, professor Luiz Cláudio. Muito bom. Aí toda vez que eu vejo cooperativa, eu estou vendo esses das aeronavezinhas e tudo, e já propus para alguns professores, por isso que eu vou fazer a pergunta, a aplicação na química mesmo, em plantas que você é muito grande, tem muitas perturbações que interagem entre controladores, você tem, normalmente as plantas químicas, elas têm uma série de PIDs descentralizados, e a gente precisa, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, bem normal, um reator de hidrotratamento, em que você tem várias seções, né, várias seções de catalisadores, eles estão em série, os catalisadores estão se desgastando com o tempo, de forma diferente, e seu objetivo é maximizar lá na frente a campanha, o tempo de campanha, né? É como se fosse uma trajetória. A diferença que tem é que nós temos uma quantidade de controladores maiores, uns sistemas mais complexos, bem mais não lineares, mas a vantagem é que a gente tem tempo infinito comparado com um robozinho que está voando em enxame. Ou seja, nós temos ali, pode aplicar filtros de Kalman, definir estados e uma série de coisas. E ao mesmo tempo é o Plant-Wide Control lá, o SOC, né, o Self-Optimized Control do Skogestar e dos professor Morari, de outros professores, você também, em que você tem o chaveamento das restrições ativas, ou seja, vai mudar a estrutura de controle, você entende? Porque você vai trocar a variável que estava ativa controlando para uma outra variável que tem outra dinâmica completamente diferente, ganhos diferentes, e aí muda toda a nossa estrutura, inclusive de preditivo. Em outras palavras, você tem que mudar a sintonia. Se você quiser um bom desempenho, você faz isso. Então, o objetivo comum não é só a otimização, né, o ponto ótimo, mas também o desempenho daquelas mudanças. Você vê alguma aplicação assim e você considera que isso é factível no momento? Porque nós temos hoje grandes máquinas, né? Temos o nosso quantidade de controles de tempo é gigante, controladores é gigante, estados são gigantes, mas nós temos máquinas hoje, né? Como aplicar cooperativos na área química, nesse tipo de exemplos que eu te dei? Você acha viável? Eu acho. Incluindo o futuro, né? Prever o caminho lá do desgaste do catalisador. Eu acho, aí precisa verificar qual é a camada que o controle cooperativo vai atuar, né? Se vai na camada regulatória ou na camada acima, né? Tem que definir em como que a indústria camada. química é conservativa, é sempre acima, tá bom? A de baixo é aqueles PIDs descentralizados para rejeitar as perturbações rápidas. Perfeito. O que eu acho que é o que está acontecendo agora é a junção do controle econômico, que o pessoal define como controle preditivo com função objetiva econômica, cooperativa, né? O que ainda precisa se definir com clareza é como é que essa cooperação sofre num ambiente de incerteza. Isso ainda não está sendo perfeitamente claro. Tem que se verificar como é que é a importância da incerteza nesse cenário. Mas é viável. Eu tenho um interesse em trabalhar nisso, inclusive. Mas aqui a gente trabalha um pouquinho... Você não pode atirar para todo lado de uma vez, senão a gente atira no pé, né? Não sei se ficou claro aí. Ficou claro, ficou claro. Na verdade, a minha preocupação era a incerteza mesmo. Seria a próxima pergunta, assim. Realmente, nosso problema é a incerteza dos estados e a incerteza da medição. Isso. E aí, as duas vão brigar ali, determinadas... Então, na verdade, você não pode ter
pontos de alvo, tem que ter regiões de alvo. E essas regiões têm que ser projetadas para embutir todo o desconhecimento, todas as orientações das perturbações. Se você souber as direcionalidades das perturbações mais importantes que acontecem na planta, é possível projetar uma zona em que a planta poderia ficar confortável nessa configuração de controle preditivo, econômico, cooperativo. É possível. É bem interessante, inclusive. Muito obrigado. Valeu, Rafael. Temos mais perguntas, pessoal? Ou comentários? Luiz, uma curiosidade, só curiosidade mesmo. Você sabe que em aeroportos, né, existem pessoas que eram chamadas até no passado de controladores, as pessoas controladores de voo, né? Parece que atualmente já se designa por outra terminologia, que seria o controlador de tráfego aéreo. Isso. Você tem noção assim de quais são os sistemas que eles dispõem assim para serem assistidos, e se esses sistemas têm algumas semelhanças com sistemas mais centralizados ou com algum grau de ser cooperativo? Maurício, esse aí é um dos exemplos assim bastante tradicionais de benchmark. São dois exemplos de benchmark. Sistemas autônomos, que está na moda, esses carros que estão, o carro da Google, o carro da Tesla, que são veículos autônomos. O sistema de tráfego aéreo é um sistema de controle cooperativo por definição, né? Eu não sei quais são os algoritmos que eles utilizam. Eu sei que porque eles têm vários sensores de radares, então ele tem muita medição, né? Eles têm muitas medidas. Eles não utilizam muito os modelos, eles utilizam mais a medição, né? A informação caracterizada na hora. E está cada dia mais importante a exploração de ambientes insalubres, né? Que tem a ver com problemas químicos, ataques químicos, patogênicos, coisas assim. Então, tudo isso é na mesma aplicação. E tem vários exemplos na literatura sobre controle de tráfego aéreo, né? Mas eu não me debrucei muito sobre isso, não, Maurício. Não sei que tipo de ferramental eles utilizam lá, até porque eu acho que tem muitos lá que acho que são restritos. Entendi. Não, é bem interessante, inclusive aqui mesmo no Rio de Janeiro, de vez em quando tem obstáculos, né, desde balões até aves e tal, e aí o quanto fica importante, né, eu acredito, uma assistência para os controladores, entre aspas, humanos ali, né? Isso, eu acho que não existe um sistema à distância automático, né? Existe o monitoramento humano, né? Porque, na verdade, se as aeronaves estiverem bem distantes uma da outra, o sistema é bem tranquilo. Agora, na presença de perturbações na hora do pouso, aí é que acho que torna-se necessário bastante atenção do monitoramento. Mas o que eu vejo, na maneira que eu vejo, esses controladores de voo são mais importantes na presença de perturbações ou falhas. Fora isso, o sistema funciona como projeto. Ok. Obrigado, Luiz. Olha, eu queria, mais uma vez que não há novas inscrições, eu acho que o Admiro está abrindo o microfone. Pode fazer mais uma perguntinha? Claro, sim, meu Admiro. amigo. Então, primeiro, gostaria de te agradecer o artigo que você mandou para mim, que eu estou debruçando. Excelente lá, né? Ainda não estou tendo tempo muito para estudar ainda. Tá bom. Eu tenho uma reunião agora às 3, mas vou ser bem rápido aqui. Então... Eu vou dar aula às 3. Ih, pior ainda. Então, é só uma curiosidade, assim, se você está trabalhando nessa direção dos controladores de cooperativos descentralizados, quando você não dispõe de um modelo detalhado do processo, como é que você construiria os agentes? Você está pensando em algo nesse sentido? Alguma coisa baseada em dados para a construção dos agentes de maneira dinâmica, inclusive, né? A identificação do modelo em linha, você fala?
Isso, né? Para você fazer a reconstrução dos agentes, né? E aí a calibração deles e alguma coisa assim. Eu estou com um trabalho paralelo, desenvolvimento de algoritmos de identificação em linha, com um aluno no tese de doutorado, mas eu nunca botei para conversar, não. Primeiro, estamos desenvolvendo esse ferramental, né? Para depois aproximar. Você vê, estou fazendo mineiramente a coisa, né? A gente está trabalhando com identificação, sim. Tá, joia. Bom, gente, eu vou ter que sair agora. Tchau para vocês aí, tudo de bom, tá? Bom trabalho do grupo de novo, né? Tá? Que legal. Eu estou vendo bastante. O Tiago está aí, muito obrigado, Tiago. O Tiago foi parceiro, né? Na área de detecção de falhas e sensores virtuais. A Lívia, que maravilha, Lívia. Um abraço. Oi, Luiz. Passei só para deixar um abraço. Muito obrigado pela presença, Lívia. Peguei o lugar do Thiago aqui. Que legal. Tchau, muito obrigado, Edmiro. Valeu. Sim, Luiz, eu queria mais uma vez agradecer. Eu vou passar, então, para você fazer uma palavra de encerramento. Na volta, eu vou só anunciar o próximo seminário, né, para que o pessoal compareça na semana que vem. Então, eu vou passar para você e, na devolução, eu encerro o seminário de hoje. Tá. Muito obrigado, Maurício, pela oportunidade. Eu sou muito grato por esse prestígio que você me concedeu e essa oportunidade de compartilhar e mostrar o que nós fazemos aqui um pouquinho. Estou sempre à disposição de iniciativas como essa. Acho que tudo que você toca vira ouro. Então, estou à sua disposição aqui para o que você precisar da gente, tá?